Pois bem, nós vamos reiniciar e, como eu disse, essa primeira parte, ela foi, em certos aspectos, ela foi um pouco mais teórica, mas eu queria falar de quão importante é entender cosmovisão, para agora falar do que está acontecendo com muitos evangélicos que não sabem agir de forma cristã em todas as atividades do seu viver. Então, a minha ideia era, primeiro, falar o que é cosmovisão, para depois dizer, nossa, cosmovisão tem alguns problemas. E agora eu vou falar dos problemas. E a gente vai passar o resto da semana resgatando uma cosmovisão cristã. Eu só vou falar dos problemas mais hoje. Embora eu vou pincelar aspectos no decorrer da semana, mas eu falo da bomba hoje e depois a gente tenta reconstruir de terça a sexta. Porque é mais difícil reconstruir do que destruir. Estragar as coisas mais fácil do que restaurá-las. Então, a gente vai tratar de um problema comum no meio evangélico hoje, e depois a gente vai passar o resto da semana tentando reconstruir ou reavaliar os fundamentos da nossa vida. Aí a gente vai falar do tema-chave que foi o pedido do pastor Clayton que falássemos para a escola, e para os convidados, que é falar de criação, queda, redenção e consumação. Aí a gente vai ver como esses pilares da nossa fé afetam a maneira como a gente vive. Tá? Essa é a minha ideia no decorrer da semana. Então vamos tentar falar por que precisamos resgatar uma cosmovisão cristã. Eu quero tratar então da dicotomia moderna. Eu vou tentar trabalhar com vocês o fato de, infelizmente, muitos cristãos não percebem que estão compartimentalizando as suas vidas. Eles têm dificuldade de entender como a sua fé deve influenciar o resto do seu viver. Alguns de vocês estão falando, eu sei, eu já ouvi essa pregação. Talvez você não tenha ouvido essa. Por quê? Porque infelizmente isso não é tão comum de se ouvir por aí. Eu vou tentar mostrar para vocês que não é tão comum. Mas nós temos falhado em entender como fé cristã não é só a verdade de Deus para a área espiritual da nossa vida. Ela é a verdade de Deus para todas as áreas da nossa vida. E a gente precisa aprender a resgatar isso a fim de vivermos de forma coerente com aquilo que a gente professa, com aquilo que a gente diz crer. Mas, infelizmente, essa não é a realidade. A coerência não é a realidade da maioria dos evangélicos no Brasil e no mundo. Existe uma dicotomia moderna, isto é, dos tempos modernos, entre o sagrado e o secular. E eu vou tentar explicar algumas das implicações dessa dicotomia e mostrar por que ela é problemática. Espero que dê para ler, eu acho que esse está mais claro. O antídoto para o dualismo, e eu coloquei entre parênteses falso. Por quê? Porque muita gente fala assim, pastor, eu já ouvi essa história de sagrado e secular. Tem igreja que é só lá, 4 paredes, adorando a Deus, levantando as mãos, e eles não participam na vida da sociedade. Eles precisam fazer alguma coisa na sociedade, E aí eles propõem algo, e essa citação que eu tirei desse livro, chamado A Visão Transformadora, é muito interessante. Olha só o que os autores dizem. Quando as pessoas começam a sentir as limitações de tal dualismo, sagrado, secular, elas dizem que o evangelho deve ser tornado relevante para o restante da sociedade. Você já ouviu essa frase? Eu ensino em algumas escolas, e de vez em quando eu pergunto assim, escolas teológicas, de vez em quando eu pergunto para esses que vão ser pastores ou líderes na igreja, então pode ser que valha para você também. O que você gostaria para o seu ministério? E muitos deles respondem assim, eu gostaria de ajudar a igreja a ser relevante na sociedade. Essa é uma resposta muito comum hoje em dia. As pessoas dizem às vezes estar cansadas de igrejas que não são relevantes. Então eles querem que a igreja se torne relevante. Aí esses autores falam assim, olha, as pessoas propõem que o evangelho seja tornado relevante para o restante da sociedade. Mas o que sempre querem dizer é que uma instituição, a igreja, deve se tornar relevante para as outras instituições culturais, a família, a escola, o Estado e assim por diante. O dualismo permanece.
ainda temos duas instituições separadas, as quais devem, de alguma maneira, ser relacionadas. A vida ainda está fragmentada. O que eles querem dizer é o seguinte: quando a gente fala de tornar a igreja relevante, muitas vezes a gente ainda divide o mundo de tal forma a gente ter a vida da igreja e a vida que a gente vive secular. Então, quando as pessoas perguntam assim, o que você faz? Qual é o seu trabalho? Normalmente você vai responder, na igreja eu sou ministro de louvor, mas o meu trabalho secular é... 3 pontinhos, né? Porque o que você faz na igreja é uma coisa, o que você faz fora da igreja é outra. E nós, às vezes, nos definimos de acordo com aquilo que a gente faz. Isso é tão importante. Se eu perguntasse para você assim, você é o quê? Olha a pergunta. Você é o quê? Você diz assim, eu sou um... Aí você fala a sua profissão. E se você não tivesse essa profissão, você seria uma pessoa diferente? Olha como profissão é um negócio tão forte na nossa cultura, né? A gente se define por aquilo que a gente faz. Eu sou um... ou uma... alguma coisa. E nisso a gente mostra o nosso, às vezes a nossa dicotomia, isto é, essa questão do trabalho é um exemplo. Eu tenho é muito comum a gente enxergar no meio cristão esse desejo, ainda mais quando você ama o Senhor de verdade, o desejo de fazer coisas para o Senhor. Frequentemente eu converso com cristãos que falam assim, pastor, estou um pouco cansado de trabalhar e não fazer nada para o Senhor. O que as pessoas estão dizendo é, eu queria trabalhar na obra, na igreja, mas trabalhar na empresa não é assim trabalhar para o Senhor. Embora a Bíblia fala que quando a gente serve o nosso Senhor, a gente deve servir como ao Senhor. Está lá em Colossenses. Servir ao Senhor, patrão, como o Senhor, nosso Deus. Então, a Bíblia relaciona a nossa fé ao nosso trabalho, mas nós ainda não estamos muito acostumados a isso. Tanto é que, frequentemente, nós ouvimos cristãos que querem serem zelosos para com o Senhor, fazendo um trabalho que seja evangélico. Isso é comum desde a época da Reforma, pelo menos. Por quê? Havia essa dicotomia em tempos medievais. A Idade Média passou a descrever o que o monge fazia como superior ao que os outros faziam. Então, quando alguém deixava o seu trabalho de ferreiro ou de marceneiro e ele ia ser um monge, ele entrava num status especial de trabalho. Agora ele é um sacerdote. O que a Reforma Protestante tentou fazer? Foi quebrar essa série de castas sociais. Tanto é que ela levantou uma doutrina importante para os evangélicos que muitos nem sabem e nem tomam consciência dela, que é chamada sacerdócio universal dos crentes. O que é essa crença, essa doutrina, essa fé? É de que todos que são chamados pelo nome de Cristo são sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. O que isso significa? De que não deve haver separações, mas a gente ainda preserva elas. Porque muitos crentes têm a impressão assim de que eles vão servir melhor ao Senhor se eles forem missionários, ou pastores, ou alguma coisa na igreja o tempo todo. Tem a história famosa de um sapateiro que se converteu a Cristo e foi falar com Martinho Lutero, o reformador. Ele chegou para Lutero e falou assim, eu quero servir o Senhor, Lutero, o que eu faço agora? E talvez estivesse esperando alguma coisa do tipo assim, seja um missionário. E Lutero fala assim, faça um bom sapato e venda por um preço justo. Nós não estamos acostumados a pensar que isso é servir o Senhor. Porque nós fomos treinados a pensar que a gente trabalha de segunda a sexta, e aí quando chega no final do dia, na sexta-feira, você fala assim, ufa! Porque agora você vai curtir o final de semana. Sua vida é dividida em sufoco de trabalho e a diversão do sábado ou do domingo. O mundo pensa assim. Você não devia pensar assim. Porque, de novo, você segmenta, você compartimentaliza a sua vida. Você não consegue associar com tanta facilidade o que você crê, o que o pastor prega no domingo, o que você prega no domingo, o que você canta no domingo, com aquilo que você faz na segunda, terça, quarta, quinta, sexta.
Essas coisas não parecem tão conexas. Talvez você diga assim, não, pastor, eu já ouvi essa palavra aí, eu entendo esse negócio de sagrado e secular, mas eu acho que ela é mais difícil de entender do que o comum. Por quê? Porque nós não estamos acostumados a pensar na ideia de ser um médico, ou ser um fazendeiro, ou um homem de negócio cristão. Isto é, de fazer as nossas atividades diárias como cristão. Se alguém fala assim, olha, se eu falasse assim, use a sua profissão para o Senhor, você logo pensa, então eu vou usar a medicina para fazer aquele trabalho missionário bonito que tem lá no interior de... Você só consegue pensar em usar o que você faz para o Senhor se está na obra. Se não está na obra, não parece ser para o Senhor. Se não é para o Senhor, é para quem? Eu pergunto. Então, essa dicotomia, ela é muito real. Se eu falasse assim, seja um homem de negócios que é cristão, ele vai começar a pensar. E a maioria das pessoas entende que isso significa ter alguns princípios cristãos. Então, olha só, não sabemos o que é fazer nossas tarefas diárias como cristãos. Usar a sua profissão para o Senhor significa ser médico no campo missionário, antes do que oferecer uma alternativa cristã de medicina. Essa última parte da frase é uma coisa esquisitíssima para a maioria dos crentes, porque ninguém parou para pensar nisso. O que significa fazer medicina de um ponto de vista cristão? E de repente não sucumbir às tentações e tendências da medicina moderna. Não se para pensar muito nessas coisas. Ou, um comércio cristão é um comércio honesto antes do que ter visão cristã de propósito e lucros. Se eu falo assim, você tem o seu próprio comércio? Sim. Você é cristão no trabalho? Claro, pastor. Ô pastor, você não desconfia não. A gente tem lá nossos momentos de leitura da Bíblia, a gente tem um momento de oração na hora do almoço, a gente faz as coisas direitinho, honesto, paga os impostos. E tudo isso é bom, não é reprovável. Mas talvez ele não entenda um propósito cristão para o seu trabalho. Será que ele pensa em como ele usa os seus funcionários? Será que ele pensa na maneira como lucra, de tal forma que honra o Senhor? Essas coisas não são tão comuns na mente até dos crentes. Por quê? Porque eles estão acostumados a pensar de maneira segmentada. A fé é acrescentada à vocação antes do que transformadora da vocação. Aqui eu estou usando a palavra vocação no sentido de profissão, aquilo que você faz, se sente chamado a fazer. Muita gente que é cristão também faz alguma coisa. Aí você acopla fé cristã com a sua profissão, que nem duas peças de Lego. Mas dá para desconectar, entendeu? Você conecta, mas uma não transforma a outra. São só duas peças plugadas. Para gente, muitos de nós, a nossa fé, ela tem sido como essa pecinha de Lego, que a gente acha que está fazendo o trabalho dela porque ela está plugada no trabalho. Mas ela não tem transformado o nosso trabalho. Essa ideia de cultura, deixa eu falar um pouco de cultura como sendo secular. Os cristãos se veem impedidos de fazer cultura, embora sejam eles essencialmente seres culturais, cultivadores. Pelo fato da maioria de nós vir de contextos evangélicos que proíbem certas práticas, a gente foi acostumado a identificar cultura com mundanismo. A maioria de nós pensa assim. A gente acha que expressão de cultura, por natureza, é mundana. Então assim, cuidado com a cultura. Mas, na verdade, todo mundo que faz alguma coisa cultiva, e quem cultiva produz cultura. Todo ser humano é cultural. Todo ser humano faz certas coisas de um certo jeito porque ele age em conformidade com a atividade que ele aprendeu com a família, costumes que ele aprendeu com a sua região. Ele é um ser cultural, mas a gente tem dificuldade de entender isso. Consequentemente, o que acontece com os cristãos? Por eles terem uma aversão à cultura, eles são mais seguidores de cultura antes do que formadores de cultura.
E essa é uma afirmação séria que eu estou fazendo. Por quê? Porque mostra que a maioria de nós não consegue pensar em cristãos que foram desbravadores em uma determinada área. A gente até consegue pensar num cristão que está se esforçando por fazer alguma coisa naquela área, mas não que foi singular e marcou presença e fez algo inovador numa determinada área artística ou profissional ou de pesquisa. A gente não está acostumado a pensar em cristãos na vanguarda. O que a gente enxerga mais vezes é cristãos seguindo a moda. Isto é, ao invés de formadores de cultura, são seguidores de cultura. Tanto é que o cristão, para não perder gente que vem à igreja, ele faz uma versão evangélica de tudo que tem aí fora. Ele só bota o rótulo gospel. Né? Aí ele faz a boate gospel, ele tem os skatistas de Cristo, ele tem... Entendeu? E assim, é errado, pastor, andar de skate para Cristo? Não é isso que eu estou falando. Eu estou colocando que, ao invés de criar coisas, tudo que a gente consegue fazer, porque a gente não foi treinado a criar coisas, é seguir o parâmetro e os ditames da nossa cultura. Aí a gente só tenta se proteger daquilo que é mundano e faz uma versão cristã. Por quê? Porque cultura, para a maioria de nós, é sinônimo de pecaminoso. Eu então quero mostrar que, infelizmente, nós temos dificuldades de entender o nosso papel. Por quê? Nós fomos enredados a acreditar na separação entre esfera pública e esfera privada. O que eu quero dizer com isso? Nós, hoje, cristãos, sabemos que a gente tem que honrar o Senhor, mas a gente não tem muita ideia de como fazê-lo fora das quatro paredes. A gente até sabe que música bonita cantar, a gente até gosta de pregação expositiva, a gente até sabe que certas doutrinas são importantes. Disso aqui a gente entende um pouquinho, uns mais, outros menos. Mas a gente não está meio perdido quanto a como proceder lá fora. Como fazer o papel de mãe, como fazer o papel de profissional, como fazer o papel de estudante, de forma coerente. Por quê? Porque fé cristã ficou trancafiada na esfera privada. Em outras palavras, se você vai fazer alguma coisa profissionalmente, haja como profissional. Você traz a fé para dentro da sua profissão, alguém vai falar assim, religião à parte. Como essa ditadura já vem de um certo tempo, e eu vou mostrar como, nós acabamos acreditando nela. Nós acabamos vivendo em conformidade com esse tipo de postura. Então eu quero mostrar essa dicotomia que isola a nossa fé do debate público. Olha só, a Nancy Pearcey, nesse livro aqui, esse é um livro muito bom, que eu gostaria de mencionar, chama Verdade Absoluta. Ela argumenta bastante sobre essa divisão entre o sagrado e o secular, como isso trancafiou a fé na esfera particular. Olha só, o livro tem como interesse libertar o cristianismo de seu cativeiro cultural e convencer os evangélicos de que o cristianismo não é só verdade religiosa, mas verdade total, isto é, sobre todas as áreas da vida. Aquilo que eu estava falando antes. Por que isso é importante? Olha lá, agora o problema de cosmovisão que eu estava falando. Precisamos de uma perspectiva holística consistente. Holística é completa, do todo. O cristianismo tem princípios bíblicos que se aplicam a cada área de atuação, mas nem sempre isso é percebido. Por exemplo, o jovem que vai para a universidade. Olha só, quando o cristianismo fica restrito à esfera privada, o jovem tem dificuldade de manter sua fé no ambiente acadêmico da universidade. Isso acontece com muitos jovens. De repente vão para a universidade, ele aprendeu na igreja, o pastor falou algumas coisas sobre o mundo ter sido criado em 6 dias, aí ele chega lá na escola, ouve outra coisa, a fé dele começa a ficar em parafuso. Ele ouve na igreja alguma coisa sobre como o ser humano é pecador, aí ele ouve lá na faculdade de psicologia que o ser humano na verdade é resultado das forças culturais que moldam o seu proceder. E aí ele começa a questionar e tentar entender o que é verdadeiro. Alguns entram em parafuso, mas não é esses que mais me preocupam. É triste ver isso, mas os que mais me preocupam é o segundo grupo.
é aqueles que não enxergam inúmeras inconsistências entre a academia e a sua fé e acabam dicotomizando a sua vida. Isto é, eles não têm problema nenhum em fazer certas coisas segundo os ditames da sua profissão e ser um cristão na igreja. Ele vive uma esquizofrenia. Tem hora que ele age de um jeito, tem hora que ele age de outro. E ele não analisa o que faz conforme o que crê. E esse é pior, eu digo. Por que é pior? Porque o outro está em crise e sabe que está em crise. É triste, é sério, mas ele sabe que está em crise. O que está esquizofrênico, espiritualmente falando, ele não percebe. Ele tem duas personalidades e ele não enxerga. Ele não se apercebe de que há inconsistências na sua vida. Ele é um esquizofrênico intelectual. Veja que citação interessante desse livro. Todos conhecemos professores cristãos que indiscriminadamente aceitam as mais recentes teorias seculares de educação. Homens de negócio... Deixa eu dar um exemplo de teorias seculares de educação, só para você entender. Quem mexe com pedagogia sabe que é muito forte no sistema brasileiro de educação o que a gente chama de filosofia construtiva, ou construtivismo na educação. E o construtivismo postula uma ideia que parece muito bonita, que é a ideia de que a criança tem que engajar, participar, para ela entender as coisas. Ela não é dita pelo professor ou professora tudo que ela tem que saber. Ela descobre. Só que na verdade não é só descobrir, na verdade ela cria sentido para as coisas. Ela constrói sentido para as coisas. Por isso que chama-se construtivismo. Qual é o problema disso? A criança é livre para construir sentidos. E ao construir sentidos, pode ser que ela construa algumas coisas que não sejam equivalentes com a realidade. Ela não parte de pressupostos que são verdadeiros. Isso faz parte das melhores escolas, as mais chiques e caras do Brasil. As que têm o mais top, sistema de educação, em muitos casos. E tem crentes ensinando desse jeito. Mas não se apercebe de que isso, de repente, não bate com aquilo que crê. Ou homens de negócios cristãos que administram suas transações por teorias de administração seculares aceitas. Ele entende que todo mundo faz assim, ele não tem dificuldade. A Nancy Pierce conta uma história interessante de um advogado, diácono sério numa igreja batista, homem de Deus, de família. Ela conta essa história. Não dá nomes, mas ela conta, olha, conheci um homem assim que era advogado de uma das empresas mais ricas do mundo. Estava dentro daquelas chamadas Fortune 500, que são as 500 empresas mais ricas do mundo. Era uma dessas. Ele fazia parte de um setor jurídico, eram vários. E como eram vários advogados cuidando dessa empresa, ele cuidava de uma coisa somente. O seu dever na empresa era achar brechas contratuais para que a empresa que ele representava pudesse quebrar o contrato. Ele não entendeu. Um dia alguém teve que mostrar para ele que cristão é aquele que, por natureza, sua palavra é sim, sim, não, não. Que ele é coerente nas suas promessas. E que ele faz promessas que ele procura cumprir, porque se ele não cumpre, é melhor não fazê-las. Lembra a palavra do pregador de Eclesiastes? Quando essas coisas foram mostradas para ele, ele entrou em crise. Porque ele era um diácono tão sério, um homem de Deus, servo. Mas ele não percebeu que o trabalho dele não batia. Mas ninguém podia dizer que ele fazia uma coisa ilegal. Era legal. Mas você sabe que não era legal. Ou, veja só, ministérios cristãos que espelham as técnicas de marketing do mundo comercial. Não é verdade que hoje muitos ministérios têm, glamour, sucesso, paradas, luzes, estrelas? Na verdade, você tem toda uma gama nova de marqueteiros preocupados em atrair evangélicos, estudando o que agrada evangélicos, para oferecer em moldes evangélicos o seu produto. Por quê? Porque os próprios evangélicos têm usado de ferramentas assim. Os próprios evangélicos têm usado sem perceber a inconsistência de certas coisas. Ou famílias cristãs em que os adolescentes assistem aos mesmos filmes e ouvem as mesmas músicas que os amigos não crentes. Presta atenção na frase final dela. Ainda que sinceros, eles absorvem por osmose as opiniões sobre quase tudo da cultura circundante. Todos esses
Eles são sinceros, eles são crentes. Eles só não percebem que eles estão absorvendo meio que por osmose a maneira de pensar e de agir e de se divertir, que é igual dos padrões não cristãos. Agora, eu estou tentando citar exemplos de coisas que não são abertamente antibíblicas. É muito fácil falar assim, meus irmãos, crente que é crente não, dorme com a mulher do outro. Eu estaria falando uma coisa correta. Mas a maioria das pessoas sabe disso. Até quem não é crente sabe disso. Mas quando a gente fala sobre trabalhar de forma legal, mas que não é legal, já não é tão perceptível. Entendeu? Quando a gente fala de ensinar segundo as melhores teorias educativas do mercado, mas que de repente conflitam com a maneira da Bíblia de escrever a verdade, então não é tão fácil de perceber. Quando a gente fala de usar de estratégias de marketing apenas para trazer as pessoas para a igreja, para conhecerem a Jesus, olha só que piedoso, não soa tão ruim assim. Eu estou falando de coisas que não são tão perceptíveis a todo evangélico. Por isso que, indiscriminadamente, as aceitam. Essa aqui é uma que pega muita gente. O que é ser crente fora da igreja? Gosto de sermão, pastor. Prega mesmo. Fala para os crentes. Porque esses crentes que ficam aí só de domingo, são tudo domingueiro. Eles precisam aprender a ser crente de segunda a sábado. Esse tipo de sermão, muitas vezes já foi pregado. O que eu não ouço com frequência é isso aqui, ó. Ouvimos que precisamos ser crentes fora da igreja, de segunda a sábado. Porém, achamos que ser cristão no trabalho é termos uma ética individual condizente com nossa fé. Isto é, eu não minto dizendo que o patrão não está. Eu levo isso bem a sério, viu, pastor? Que bom, minha irmã. Que bom. Um comportamento pessoal exemplar, sem qualquer pecado hediondo. Ninguém nunca pode falar que eu desrespeitei um funcionário meu, um subordinado meu lá no setor. Que bom, meu irmão. Injetar atividades religiosas no ambiente de trabalho. Na segunda-feira eu faço estudo bíblico lá com os funcionários. Ou a gente tem uma reunião de oração, ou eu tenho entregado Bíblia e folheto lá, pastor. Tudo isso é bom. Por favor, não entenda a minha ironia como sendo errado. Antes, ser crente fora da igreja é ter uma cosmovisão consistente. É tentar pensar tudo o que você faz de acordo com a sua fé. E eu vou repetir a ilustração da primeira parte para você começar a entender onde eu quero chegar. Eu vou dar outros exemplos aqui. Lembra que eu falei da casa? Alguns têm se preocupado com um quartinho lá no fundo. Pastor, eu fiz uma bela de uma faxina. Dá uma olhada lá, tá brilhando o chão do quartinho. Só que não tem se preocupado com os fundamentos. Ou não tem trazido o que diz crer para a base das suas vidas. Essa é uma ideia interessante da cosmovisão, quando a nossa cosmovisão é de fato aquilo onde a gente pisa, e o que a gente fala na igreja e supostamente crê, tem que descer para fazer parte do fundamento. Às vezes leva um tempinho. Tem crente que leva um tempo para aprender certas coisas. É normal, todos nós temos essas lutas. A gente tem que, certas coisas até estão aqui, você já entendeu, você estudou na escola teológica Charles Spurgeon, você entendeu, mas tem que descer e fazer parte do fundamento para que a sua vida esteja em conformidade com isso. Esfera privada, preferências pessoais, valores, campo subjetivo. Esfera pública, conhecimento científico, fatos, campo objetivo. Essa divisão, colocada no livro da Nancy Pearcey, tem outros autores que falam disso, dessa dicotomia, é muito comum hoje em dia. Se você vai argumentar alguma coisa com alguém na área da política, fala assim, não, eu acho que você deveria fazer isso, isso, isso com as famílias. Você, peraí. Não vamos trazer aqui religião para discussão. Vamos conversar cientificamente. Porque conversar cientificamente para as pessoas significa nada a ver com fé. Porque fé está no campo subjetivo, na esfera privada. É lá que você tem as suas preferências. Você é evangélico? Que bom, né? As pessoas falam isso. Mas elas não querem ser. Por quê? Porque ela entende assim, para mim é outra coisa que é boa. Se isso funcionou para você, que beleza. Para mim funcionou outra coisa. As pessoas estão dizendo que fé é uma coisa que fica na esfera privada. Os valores,
Eu acho que não tem nada a ver esse preconceito de famílias homossexuais sendo errado. As pessoas tentando colocar os valores no campo subjetivo. Cada um entende de um jeito. É o argumento que tem sido usado hoje. Não imponha sobre os outros aquilo que você acredita. Vamos aos fatos. Aí uma reportagem da Veja, ou de qualquer outro jornal importante, traz os fatos. Aí cita normalmente um grande psicólogo da região, ou um grande antropólogo da região, ou um sociólogo, ou alguém para trazer os fatos científicos sobre esse assunto. E você então é escanteado para a esfera privada, porque no debate público você tem que falar de conhecimento científico, fatos, porque isso é o que é objetivo. Eu tenho exemplos desse cristianismo escanteado pelo secularismo. Respeitam a religião, mas negam sua relevância para a esfera pública. Verdade moral objetiva, por exemplo, assuntos de aborto, casamento, homossexualismo, é considerada preconceito religioso. Design inteligente não é uma proposta científica, mas criacionismo disfarçado. Lá no Mackenzie, onde eu trabalhei como capelão esses últimos 4 anos, eles fazem um simpósio chamado Simpósio Internacional do Darwinismo hoje. Sempre trazem pessoas, às vezes cristãs, nem sempre, mas muitas vezes cristãs, que defendem uma proposta científica chamada design inteligente, que é uma crítica ao naturalismo darwinista de que as coisas surgiram do nada, ao acaso, sem direcionamento de uma mente inteligente. Então, cientificamente, eles tentam mostrar que não é possível as coisas acontecerem ao acaso e chegarem à perfeição que elas são hoje. E tem fórmulas matemáticas, e tem argumentos biológicos, e tem uma série de argumentos para mostrar que não é possível. Mas, para o mundo acadêmico, isso é criacionismo disfarçado. É o rótulo que eles dão. É religião. Tipo, deixa fora disso. Vamos falar de ciência aqui. Normalmente o argumento é esse. O cristianismo não pode adentrar a esfera pública. O que me entristece, o que eu estou falando aqui é o que o mundo tem dito. O que me entristece é que a gente tem aceitado essa dicotomia. Eu vou mostrar para vocês como a gente tem aceitado essa dicotomia. Olha os sermões da maioria dos evangélicos. Cristianismo se torna sinônimo de necessidades pessoais, relacionamentos, família, emoções, focando nas funções terapêuticas da religião. Não pregamos sobre a visão cristã da economia. Já ouviu um sermão sobre isso? Meus irmãos, hoje eu vou pregar sobre a visão cristã da economia. Alguém já ouviu? Não, acho que não ouviu. Ou quando a última vez você ouviu a visão cristã da arte? Ninguém nem sabe que existe. Parece até um bicho estranho, um ET. Porque ninguém nunca pensou nisso. Quando eu digo ninguém, eu estou generalizando. Eu sei que tem alguns. Mas é raro. É raríssimo pensar numa visão cristã de educação. A gente entende que educação é educação. Você vai para a faculdade de pedagogia para você ser um educador. E aí você vai para a igreja para ser um cristão. Não é fácil encaixar na mente da maioria das pessoas. Por quê? Porque os sermões normalmente estão ligados à vida privada, aos relacionamentos. Nesse livro, eu estava lendo recentemente um pedacinho que eu não tinha lido, em que ele fala assim, essa foco em coisas tão privadas e tão particulares do sentimentalismo, da religiosidade, tem feito com que muitas igrejas estejam repletas de mulheres e poucos homens. Estranho isso, né? Mas por quê? Porque muitas vezes o foco das coisas, como elas são pregadas, não apelam para a vida como um todo, parece que apelam para coisas que muitas vezes interessam mulheres. Não é porque quem escreve esse livro é uma mulher, e ela fala assim, não é porque as mulheres são mais crentes. Então ela está dizendo uma coisa que ela pode dizer. Se eu dissesse, vocês vão dizer, pastor, você é machista. Ela diz, mas não é porque as mulheres são mais crentes, é porque às vezes os próprios sermões fazem essa dicotomia. Olha outro exemplo. Sobre política, olha aqui. Esse aqui é interessantíssimo, tem tudo a ver com o que a gente vivenciou nas últimas eleições. Olha só. Infelizmente está um pouco cortado, eu vou tentar ler para vocês. Ressentimos-nos da insistência dos secularistas de que a religião é algo particular. Mas apesar disso, adotamos o sistema individualista deles. Podemos ver prontamente como a nossa fé nos dá algo a dizer a respeito de certas questões morais, como o aborto e o casamento. Mas temos dificuldade para ver a importância de nossa fé para um plano de desenvolvimento urbano.
Quer ver? Eu tenho essa citação aqui, eu vou... Aqui, ó. Um plano de desenvolvimento urbano ou estratégia de impostos ou política internacional. O que esse autor chama Ray Pennings. Eu estava lendo um livro que tem pela editora Fiel falando desse engajamento do cristão na área da política. Eu fiquei surpreso com essa citação. Ele falou assim, crente, quando ele pensa em política, em votar numa pessoa séria, ele pensa em quê? Ele pensa em questões individualistas, em questões morais. Se é a favor ou contra aborto, se é a favor de casamento homossexual ou não. Essas coisas são boas e sãs, não é errado. Só que só se pensa no aspecto individual. Quando é que alguém pensou assim, será que o plano de política internacional desse político combina com a cosmovisão cristã? Será que a maneira como ele pensa em estratégias de impostos ou de planejamento de crescimento urbano, será que reflete princípios cristãos? Parece que eu estou falando numa língua estrangeira. Ninguém nem sabe o que é isso. Você nunca parou para pensar nisso. Eu também, muito pouco. Mas eu estou tentando mostrar para você que nós estamos acostumados a entender que em certas áreas da vida que parece que a fé não influencia. A gente aceitou isso. Porque a gente não sabe nem dizer o que é ser cristão em algumas coisas. A mentira do iluminismo. Essa ideia, essa dicotomia pode ser traçada pelo menos desde o iluminismo de uma forma criar o secular. O secular é considerado imparcial e racional, diferente das opiniões religiosas e por isso apropriada para a esfera pública. O secular é resultado da autonomia de toda autoridade externa a fim de descobrir a verdade somente pela razão. O que o iluminismo fez foi despojar de toda autoridade, inclusive religiosa. O iluminismo foi aquele período, principalmente no século XVIII, né, que acabou influenciando países europeus e depois todo o mundo, em que as pessoas não queriam estar mais sujeitas à autoridade eclesiástica, de um padre ou até da Bíblia Sagrada. Elas entendiam que tudo tinha que ser filtrado pela razão. A autoridade suprema das coisas era a razão. Então, tudo que a razão produzia era o considerado secular. É resultado dessa autonomia de toda a autoridade para descobrir a verdade pela razão. Tanto é que ser profissional é sinônimo de ter uma erudição neutra. Como eu estava falando, ninguém pensa sobre um profissional formado de maneira cristã. Não, ele é engenheiro. Uma vez eu estava falando sobre esse assunto, alguém perguntou para mim e falou assim, pastor, mas como é que dá para ser assim, engenheiro cristão? Eu entendi o dilema dele. Foi a primeira vez que ele ouviu falar nisso. Ele nem sabe o que quer dizer isso. Parece uma língua estranha. Mas aí eu comecei a pensar sobre coisas ligadas a isso. Ligadas a profissões. Veja só. Uma vez eu me espantei quando eu conversei com um amigo meu, muito querido, que é engenheiro numa bela universidade no Brasil, pública, está numa boa posição, ainda sendo jovem, e ele é um cristão tão sério, e isso molda a pesquisa dele de tal forma, que ele falou para mim o que ele estava pesquisando. Ele falou, Heber, sabe o que eu estou pesquisando? Eu estou explorando mimetismo. Eu falei, o que é isso? Mimetismo é aprender engenharia através das coisas conforme criadas, isto é imitar as coisas conforme estão na natureza. É sonar vindo de morcego, sabe? É entender a aerodinâmica com pássaros. Ele estava falando dessas coisas. Eu falei, olha só que interessante. Esse meu amigo entendeu o que é fazer engenharia de uma forma cristã. Sabe por quê? Ele entendeu que a criação está repleta de perfeições. Que dá para você explorar isso na engenharia. Falei, que sacada interessante. Isso é olhar para o seu trabalho de forma cristã. A gente poderia falar isso do advogado, do comerciante, do médico, da secretária, o que for. Entender as coisas de uma forma cristã. Mas, olha só, em todas as áreas do saber, educação, política, psicologia, etc., o cristianismo foi privatizado como sectário, enquanto as filosofias seculares, como o materialismo e o naturalismo, foram promovidas como objetivos e neutros, colocando-os como as únicas perspectivas satisfatórias para a esfera pública. O que eu quero dizer nessa palavra aí? Quando as pessoas dizem assim, não fala disso, isso é religião, na verdade, elas estão escanteando a sua fé, mas não pense que o discurso de alguém não tenha fé por detrás. Lembra que eu falei, o ser humano é por essência o quê?
religioso. Ele é religioso. Ele sempre expressa uma fé. Isto é, coisas em que ele acredita, que ele se apega, pelas quais ele vive e morre, que são fundamentais para a sua vida, que norteiam o seu pensar, sempre, sempre, sempre. Todo mundo tem cosmovisão, esteja consciente ou não, é o que eu falei no começo. Então, quando as pessoas dizem assim, tira a sua, porque a sua é religião, na verdade eles estão colocando outra em lugar, e dizendo que essa vale, porque essa eles deram o nome de secular. Entendeu? O que aconteceu num continente, como o continente europeu, que já foi, na sua maioria, cristão, foi passar a entender as coisas de tal forma secularizada, que hoje a Europa é difícil encontrar vestígios de cristianismo saudável. Porque ela já é, num certo sentido, pós-cristã, é o que muitos dizem. Porque ela deixou a cosmovisão cristã para muitas coisas. Tem abandonado e aceitado aquilo que é secular. Aquilo que eu falei antes, o ser humano por natureza religioso, e tudo que ele faz tem religião por detrás. Eu quero dar um exemplo disso que eu coloquei aqui. Porque, de repente, você que é mais jovem, fala assim, pastor, eu trabalho na área de saúde, eu sou bióloga, eu sou nutricionista, não importa. Tudo que você faz, até na área da pesquisa, tem a influência da cosmovisão. Olha só, até na prática científica, supostamente objetiva, as experiências, as pressuposições teóricas, as ambições e os interesses socioeconômicos influenciam o empenho científico. Tudo que você acredita, ou que você experimentou, ou aquilo que você tem ambição por algo, ou seus interesses socioeconômicos, tudo isso influencia. Eu fiquei surpreso ao descobrir que aquele filme lá do Al Gore, sobre cuidar do mundo, como é que é o nome daquele documentário? Isso, uma verdade... Isso, conveniente. Uma verdade inconveniente. Ela é contestada pela maioria dos cientistas nessa área de meio ambiente. E alguns defendem que essa propaganda foi feita por causa de alguns interesses religiosos e socioeconômicos. Você fala, mas espera aí, mas não tem um monte de cientista no documentário? Sempre tem. O ponto é dizer, em qualquer área, até numa área que você entenderia assim, puxa, não tem nada a ver, tipo meio ambiente, tem. Cosmovisão influencia a maneira como as pessoas fazem pesquisa. Tanto é que você pode fazer uma pesquisa e chegar a uma conclusão de que pais do mesmo sexo podem educar filhos sem traumas nenhum. É possível alguém fazer uma pesquisa e chegar nessa conclusão. E você fala, pô, mas será que isso é verdade? E agora, e a Bíblia? Mas o engano nosso é pensar que a pesquisa é neutra, porque ela é científica. Engano nosso. Toda pesquisa é guiada por pressupostos, por hipóteses, por ambições, por coisas que a gente acredita. Eu estou tentando mostrar para vocês que cosmovisão norteia tudo que a gente faz, e é por isso que a gente nunca é neutro no que a gente faz. Eu quero terminar dizendo o seguinte: nós precisamos recuperar o nosso lugar no debate público. Isto é, nós precisamos aprender a quebrar com essa dicotomia entre o público e o particular na nossa própria mente evangélica. Né? Você já ouviu essa frase antes? No mundo, mas não do mundo. Pois eu queria falar dela com um pouco mais de profundidade. Quando você dicotomiza a sua vida, você está sendo igualzinho ao mundo. E quando você permite que a sua fé não afete muito, para não dizer nada, muito o que você faz de segunda a sexta, se a sua fé não influencia a maneira como você educa os seus filhos, o que você deixa eles assistirem, ouvirem, aquilo que eles fazem, como eles são educados, então você está sendo do mundo. O que eu gostaria de fazer nos próximos 4 dias? Tentar mostrar que os pilares da fé cristã influenciam em cada coisa que a gente faz. Trabalho, relacionamentos, maneira como a gente tem de família, a igreja. A gente vai falar de tudo isso, um pouquinho, claro.
mas de como a nossa cosmovisão precisa estar de acordo com os parâmetros bíblicos. Eu quero terminar com essa ilustração que eu achei muito interessante. Alguns de nós são crentes que nem imigrantes. Eu vou dar um exemplo de imigrante. Quem convive com algum imigrante que veio de fora, principalmente quando vem, eles criam bolsões de imigrantes, né? Isso é, um grupo que vem do mesmo país, que acaba preservando a cultura, às vezes cria um comércio todo voltado para aquela cultura e tal. Os que são imigrantes, principalmente estou falando agora a imigração de outro país, tá? Para o Brasil, por exemplo. Eles vivem duas vidas de uma maneira muito interessante. Eu conheço imigrantes e já fui um imigrante, então eu sei exatamente o que eu quero dizer nessa ilustração, já vivenciei. Que é assim, o imigrante, quando ele vem de um outro país, dificilmente ele consegue aderir totalmente à cultura onde ele está. Os filhos até conseguem quando são pequenos. Falam a língua perfeitamente, brincam e pensam como o país ao redor, mas o adulto tem dificuldade. Então o que ele faz? Quando ele sai de casa, ele fala, ou tenta falar, na língua do país onde ele está. Mas quando ele volta para casa, aí parece que ele entra no mundo dele. Aí ele fala assim, ó. Aí ele fala a língua dele, come a comida dele. Aí ele... Eu sinto que nós temos sido imigrantes na nossa fé. A gente está lá fora, está falando a língua de fora. Está com os costumes de fora. Aí quando você vem no domingo para a igreja, você fala assim, ufa, pastor, que bênção o seu sermão, pastor. Agora eu me sinto em casa. Isso aqui deveria ser posto de abastecimento para lá. Não só refúgio e esconderijo. É um lugar onde a gente se sente reabastecido, fortalecido, sem dúvida. É um lugar onde a gente se sente tranquilo, mas olha só, tem crentes que tanto não sabem viver lá fora como cristão, que ele gosta quando a igreja tem culto todo dia. E se tiver 3 da tarde, 5 da tarde, 7 da noite, ele vai nos 3! Porque ele quer fugir. Por quê? Porque ele é imigrante. E ele não espera a hora de chegar em casa e falar na sua língua, que é um dialeto todo especial, esse evangeliquez que a gente fala, né? Comer a própria comida. O que a gente tem que ser? A gente tem que ser missionário. O que é um missionário? Aí que é interessante. O missionário que entendeu e encarnou a missão, como Paulo o fez, ele se faz judeu com os judeus, gentil para com o gentil, isto é, ele consegue se adequar aos costumes. Mas espera aí, pastor, mas não é isso que a gente está tentando não fazer? Não, lembra que no texto ele fala assim, a fim de pregar o evangelho, para ganhar o maior número possível. Ele não comprometeu o evangelho, ele continua evangélico. Ele continua conhecendo o evangelho. Ai de mim se eu não pregar o evangelho, ele diz no mesmo capítulo. Mas ele sabe se adequar de tal forma a pensar evangelho para o judeu. Pensar evangelho para o gentil. Todo missionário que é bom missionário sabe que ele tem que chegar na cultura em que ele está e ele vai ter que fazer algumas adaptações. Mas ele tem que trazer o evangelho que transpõe culturas e transforma vidas. Que ultrapassa barreiras e transforma vidas. É assim que a gente tinha que viver no mundo. Não como imigrantes, mas como missionários. Queria que a gente pensasse nisso nos próximos 4 dias. Meu desejo, meu objetivo, ao trazer esse alerta para vocês hoje, é que a gente passe os próximos 4 dias tentando pensar em como é que a gente faz isso. E eu só vou começar a despertar vocês para isso. Eu espero que isso continue